Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui online. Vamos entrando aqui para a nossa live de hoje. Glória a Deus. A paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, para mais uma transmissão, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui dando início neste momento, onde hoje nós preparamos um tema bem legal, um tema sobre um assunto que ninguém gosta, na verdade, né? Eu, em particular, eu não gosto, né? Eu acredito que a minha esposa também não. Ninguém gosta, mas é algo que faz parte de todos nós, né? O tema hoje que fala sobre crescendo com a crítica. E eu tenho certeza que ninguém gosta de ser criticado, isso é normal. Não tem problema nenhum. Como eu já falei, eu não gosto de ser criticado, né? E nós vamos estar compartilhando uma mensagem, compartilhando uma palavra e trazendo algumas experiências que a gente tem vivido, né, a respeito deste tema aonde nós vamos estar abordando nesta noite. Eu creio que será a bênção de Deus. Eu creio que será tudo para a honra e glória do Senhor. Então tá, meus queridos, aí conosco, esperando, aguardando o pessoal entrar. Vamos ouvir um louvor no fundo. Olha, Ronaldo, boa noite, seu Ronaldo, meu irmão Ronaldo. Um abraço ao nosso irmão Ronaldo, a gente viu, já está nos acompanhando, glória, né? Glória a Deus. A honra e glória do Senhor. Um abraço a toda a família aí do irmão Ronaldo, e eu tenho certeza que está acompanhando com ele. Então, como a gente falou aqui, a gente preparou esta mensagem hoje. Essa mensagem não foi nada copiado na internet, essa mensagem não foi nada copiado de outro pastor, de outra pregação. Esse conteúdo que nós vamos compartilhar hoje foi algo que eu preparei baseado na nossa própria experiência de vida. Então, nada mais que vai ser um compartilhamento de testemunho próprio, de coisas que a gente tem colocado em prática na nossa vida, que a gente tem visto os resultados, né? Então, a gente está vendo aqui que já tem mais alguns irmãos entrando, para a honra e glória do Senhor. Um abraço, meus irmãos lá do interior, glória a Deus, de Erechim também estão nos acompanhando, de Viadutos, irmãos do Paraná também já estão nos assistindo, muito boa noite. Fiquem à vontade na nossa live, vamos ouvir uma palavra abençoada, uns louvores, e vamos obter nesse tema, crescendo com as críticas. Claro, ninguém gosta de ser criticado, mas às vezes uma crítica que vem para nos abençoar, vem nos falar, e a gente vai crescer com elas. Vamos aceitar, vamos ouvir e obedecer, porque depende da palavra também que a gente ouve conforme ela é colocada para nós. E a gente tem que crescer mesmo ouvindo uma crítica, porque nem sempre toda ela não é construtiva. Realmente, às vezes, ela vem para te construir, para te colocar para frente. É verdade, né? A gente sabe que existe crítica construtiva e existe a crítica destrutiva. Então, nós não vamos estar entrando muito em detalhes a respeito da diferença, porque tudo se torna crítica, né? Independente se é positivo ou se é negativo. Então, é a mesma coisa com relação ao pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Então, quando se trata de crítica, eu também não vejo diferença, ainda que venha a ser uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva. Tudo é crítica. A gente sabe que a construtiva é algo que é para o nosso bem. A destrutiva, muitas das vezes, é para colocar a pessoa para baixo, mas não deixa de ser uma crítica, né? Ainda que seja uma crítica positiva e construtiva. Então, enquanto os irmãos vão entrando, a gente vai colocar aqui um louvor e daqui a pouquinho a gente volta e aí você vai louvando a Deus aí da sua casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Um abraço aos irmãos da Plaques. Até a alma, essa palavra tem poder, essa palavra tem unção. A palavra do Senhor traz cura e libertação. O segredo do crente está na palavra, espada
unção. A palavra do Senhor traz cura e libertação. Se você não acredita, é só experimentar. Examine a sua Bíblia e Deus vai lhe mostrar remédio igual a esse. Se você não acha não, esse remédio é Jesus, traz cura e libertação. Se você não acredita, é só experimentar. Examine a sua Bíblia que Deus vai lhe mostrar remédio igual a esse. Se você não acha não, esse remédio é Jesus, traz cura e libertação. Sejam bem-vindos, a nossa Dinda Marisa também já está nos assistindo. Querida, Glória um abraço Deus. para vocês. Um abraço à nossa Dinda Marisa, já está nos acompanhando juntamente com o Jonas, o João. Ontem o João estava na live, a gente acompanhando a live do nosso irmão João. Em nome de Jesus aí, futuro pastor João. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos soltar aqui o louvor para você conhecendo o trabalho de Muriel Santos, o segredo do crente. Inclusive o nosso Joãozinho já está nos assistindo também. Oi, João, querido, você é uma bênção de Deus, com só 10 anos já pegando a palavra de Deus. Então, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos ouvindo aí Muriel Santos. Sua Bíblia que Deus vai lhe mostrar remédio igual a esse. Se você não acha não, esse remédio é Jesus, traz cura e libertação. O segredo do crente está é na palavra, espada de 2 gumes, penetra até a alma. Essa palavra tem poder, essa ação. Se você não acredita, é só experimentar. Examine a sua Bíblia, mano, por isso não me abalo nele. Perdão, pessoal, nossa Glória internet a Deus. trancou aqui. A internet, ela travou, né? Hoje é um sábado onde muitos estão fazendo. Então é normal. Glória a Deus. Voltou aqui o nosso sinal. Como eu acabei de falar, sábado e domingo normalmente são dias onde muitas pessoas estão fazendo live, estão fazendo transmissão. E às vezes acontece de travar a internet, mas voltou, né? Creio que não vai mais travar, para a honra e glória do Senhor. Então, Olá, pessoal. Olha, a pastora Jaqueline também já está online. Todos os irmãos já nos ouvindo. Vamos ouvir uma palavra abençoada nessa noite. Glória a Deus. glória a Deus. Então, você que está entrando agora, a gente viu aqui a pastora Jaqueline, da Luz para os Povos, já está nos acompanhando. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos líderes, né? O bispo Guilherme, a bispa Denise, que também estão nos acompanhando. Um grande abraço à nossa liderança do Ministério Luz para os Povos de Porto Alegre. Eu quero aproveitar aqui, mandar alguns alôs. Eu não vou mencionar aqui todos, né? Porque é muita gente que a gente conhece, mas eu vou destacar aqui hoje algumas pessoas. Quero mandar um abraço aos meus amigos de Simões Filho, Bahia, né? Um abraço ao meu irmão e amigo Jonatas, tecladista, abençoado aí. Um abraço ao Jonatas, todo mundo de Simões Filho, Bahia. Alguns irmãos nos acompanhando. Quero aproveitar também e mandar um abraço aos meus amigos de Camaçari, Bahia. Um abraço, meu amigo Vando Santos, né? Um abraço aí a todos vocês, músicos, né? Amigos meus que têm acompanhado as nossas transmissões, têm ouvido a palavra de Deus. Um abraço à minha família também, meus irmãos em Camaçari, Salvador. Um abraço aos meus familiares em Juazeiro da Bahia, São Paulo. Glória a Deus que está sendo bênção, né? As pessoas estão entrando. Vamos colocar mais um pouquinho de Muriel Santos. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto os irmãos vão entrando, os amigos, familiares vão entrando na nossa live, vá ouvindo mais um pouquinho aí de Muriel Santos. E de adoração, quem for servo de Deus, tem glória e sai do chão. Jesus é quem nos traz cura e libertação. Só Ele tem o poder que nos dá salvação. Socorro bem presente na prova e na tentação. Adore e louve, exalte o Jeová dessa nação. Quem adora tu, adore o nome dele.
Adore o nome dele, adore nessa noite, adore com louvor, com alegria e com prazer de estar na presença de Deus. Aleluia. Então, já temos muitos amigos aqui, irmãos, familiares, nos acompanhando. Já dá para a gente começar. Eu vou pedir para que a minha esposa, ela possa começar aqui com uma oração antes da gente entrar no texto, antes da gente entrar na mensagem, na palavra. Então, se você tem Bíblia, pega a sua Bíblia aí, para você ir acompanhando a mensagem. Nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem em cima desse tema, crescendo com as críticas. E aí a gente vai estar mencionando alguns textos na Bíblia, se você quiser acompanhar. É muito bom. Então vou estar passando a palavra agora para minha esposa, para que ela possa estar orando, em nome de Jesus. Convido os irmãos a fazer uma oração para dar início nessa noite abençoada. Querido Deus, nós te convidamos nesta noite. Se faça presente, Senhor, em nossos amigos, nas pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Queremos que esta palavra venha tocar aos nossos corações através de Ti, Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos mostra como nós devemos crescer, como nós devemos andar nos Teus caminhos, Senhor. Nós te pedimos as Tuas bênçãos nesta noite para todos os que estão nos assistindo e que a gente possa, na próxima, trazer mais e mais pessoas ao Teu encontro. Paizinho amado, muito obrigado pela Tua presença, que a gente já sente que já está conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos estar dando início nesta noite maravilhosa. Glória a Deus, voltou o nosso sinal. Então vamos estar dando início na mensagem, aonde tem o tema Crescendo com a Crítica. E como a gente já falou aqui no início, crítica é algo que ninguém gosta, né? Eu tenho certeza disso, mas é algo que faz parte da nossa vida. Não tem como você fugir de crítica. Até hoje eu não conheço uma pessoa que nunca foi criticado. Você conhece, amor? Não conheço. Todas as pessoas são criticadas, né? Algumas vêm para ser construtivas e algumas não. E aquelas que não são construtivas, a gente aprende com elas, né? A gente vai tentar fazer melhor. Verdade. Então, a gente preparou, como eu já falei aqui, para você que está entrando agora, essa mensagem não foi nada copiado no YouTube, não foi nada copiado de outra mensagem, de outra pregação. É uma mensagem que a gente preparou baseado na nossa experiência de vida, no nosso testemunho de vida. E é algo que a gente decidiu compartilhar para que você venha estar conhecendo um pouco do que a gente tem feito para desfrutar das bênçãos de Deus. E assim como nós temos sido abençoados, a gente quer também que os nossos familiares, amigos, irmãos na fé desfrutem das bênçãos do Senhor. Então hoje preparamos esse tema a respeito de crítica. Como a gente lidar com as críticas, como a gente crescer com elas, porque a gente já falou, é algo que faz parte da nossa vida, é algo que faz parte do dia a dia e não tem como ninguém escapar de uma crítica. É verdade. Mais um abraço aos irmãos que entraram agora, que tinha trancado a internet. Sejam todos bem-vindos a essa noite, nessa live. Vamos aprender com essa palavra abençoada. Então tá. Preparei aqui 3 passos importantes para que você possa crescer com a crítica. E a gente vai começar aqui citar um por um, trazendo a mensagem aqui num texto bíblico e explicando. O primeiro passo que eu preparei, que a gente acha muito importante e é algo que a gente tem colocado em prática na nossa vida, o primeiro passo para que a gente venha crescer as críticas. Eu preparei aqui que o primeiro passo é temor a Deus. Por que é que eu coloquei o temor a Deus como o primeiro passo para crescer com as críticas? Porque nós cremos na palavra de Deus.
Nós cremos que Deus é o nosso Pai e que Deus tem o melhor para nós. E por nós termos esta crença, a gente procura viver segundo os propósitos de Deus. Então eu coloquei o primeiro passo, temer a Deus. Primeiro passo para que você possa crescer com a crítica. E aí você pode estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Salmos 128, versículo 1 e versículo 2, aonde diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí na sua casa? Deus, aleluia. Irmãos, isto aqui é um ensinamento com uma tremenda promessa da parte de Deus. O ensinamento aonde nos traz e nos ensina a temermos a Deus. E olha só a recompensa que Deus tem para aqueles que o temem. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Quem é que não quer ser feliz? Todos querem ser felizes. Quem é que não quer ser próspero? Todos querem ser próspero. Mas nós, como cremos na palavra de Deus, a gente vive segundo a palavra de Deus. E esse primeiro passo, temer a Deus, é algo que a gente tem colocado em prática na nossa vida e a gente tem visto os resultados. A gente tem visto a glória de Deus descer sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, através da obediência em temer a Deus. É verdade. A obediência, irmãos, é a base de tudo. Obedeçam. Depois que a gente se colocou na obediência, Deus tem feito assim, ó, maravilhas, bênçãos. Então, o primeiro passo de estar na palavra de Deus é obedecer. Ouvir a palavra, seguir seus caminhos e ensinamentos de Jesus Cristo e obedecer. Obedecer não é fácil, irmãos. Claro que não é. Mas quando a gente se coloca diante de Deus e entende que o propósito dele aqui conosco é fazer a vontade dele e obedecer, você vai ver na sua vida a recompensa, que as suas coisas serão acrescentadas. Verdade. Você pode estar perguntando, mas o que é que tem a ver temor a Deus com vencer? Glória a Deus, voltou novamente o sinal. Então você pode estar perguntando, o que é que tem a ver temor a Deus com crescer com as críticas? Irmãos, como eu já mencionei, nós cremos na palavra de Deus e vivemos por ela. Lá no livro de Tiago, eu só não me recordo agora o capítulo e o versículo, mas no livro de Tiago diz, se eu não me engano, acho que capítulo 1, que toda boa dádiva, e todo dom perfeito vem de Deus. Então nós cremos que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos não é virtude nossa, é virtude do próprio Deus. E Deus, ele dá dons, talentos, Deus dá sabedoria para quem Deus quiser. E o segundo passo que eu coloquei aqui, segundo passo importante para que você, assim como nós também, venha crescer com as críticas, é humildade. A humildade é fundamental para que nós possamos crescer com as críticas. Por quê? Para ouvir e aceitar a crítica como algo bom e positivo, precisa ter muita humildade, irmãos. Porque, como a gente já falou, crítica é algo que ninguém gosta, ainda que seja construtiva.
Mas eu quero dizer a você que se você tiver a humildade para ouvir e aceitar a crítica, ainda que seja destrutiva, como uma injeção de ânimo, pode ter certeza que você vai bombar. Você vai crescer, você vai progredir. Sabe por quê? A crítica, ela faz parte do processo para a perfeição. Então, se você quer a perfeição na sua vida, se você quer perfeição naquilo que você faz, busca em Deus a humildade para ouvir e receber a crítica como algo positivo, mesmo que seja uma crítica ruim. Receba, fica ali quieto. Não é fácil, né, irmãos, receber uma crítica e se pôr a ela, né? Mas quando a gente ouve, a gente tem humildade, a gente ora primeiro a Deus e pensa, né? Senhor, nos mostra o que devemos fazer. A gente não está aceitando essa crítica, mas nos mostra que a gente tem a humildade para receber e fazer diferente, ir para frente e olhar para a palavra de Deus primeiramente. É assim que eu faço, irmãos. A gente recebe crítica, sim, a gente não gosta às vezes, quando a gente está aprendendo alguma coisa, principalmente. Ou então, quando a gente está começando um trabalho novo, tu tá entrando lá, tu não conhece o sistema, tu não conhece, então a gente se coloca naquela disposição para aprender e a gente vai receber as críticas, sim. Então vamos pôr a humildade à nossa frente para a gente aprender e receber e ser melhor, mas olhando simplesmente pela palavra de Deus, que aí a gente consegue ter essa humildade, a humildade de Cristo. E por que eu coloquei o segundo passo, a humildade? Mais um versículo, vamos compartilhar com você. Eu vou ler aqui, tem lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, tem em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, tem em Mateus 23, versículo 12, Tiago, capítulo 4, versículo 6, tem essas referências aonde fala sobre humildade. Então, a humildade é tão importante para nós vencermos e crescermos com as críticas, que a palavra de Deus diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só. Algumas traduções diz que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. E essas referências que eu mencionei aqui, de 1 Pedro, Provérbios, Mateus e Tiago, todas elas falam justamente esta mesma mensagem. Que Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça e exalta os humildes. É por isso que precisamos buscar a humildade, porque a humildade é algo que a gente aprende. Ninguém nasce humilde, mas é algo que a gente aprende. Muitos aprendem de berço, outros vão aprender depois na fase da adolescência, outros vão aprender na fase adulta, mas que a gente venha buscar. Se você já é uma pessoa humilde, glória a Deus pela tua vida. A humildade em ouvir as pessoas, principalmente aqueles que têm um certo conhecimento, que já têm uma certa experiência, para que Deus venha te dar a graça, para que Deus venha te exaltar. Então, primeiro passo, temor a Deus. Segundo passo, humildade. Agora vamos para o terceiro passo, que é paciência e perseverança. Eu creio que muitos aí colocou a mão na cabeça. Quando se fala em
paciência, né, irmãos? Principalmente nesses dias onde nós estamos vivendo dias difíceis, né? Aonde para muitos tem sido difícil exercer a paciência, mas é algo muito importante para que a gente venha crescer com as críticas. A gente tem que aprender a ter temor a Deus. A gente precisa aprender a ter humildade e a gente precisa aprender a ter paciência. E aqui eu coloquei paciência e perseverança. Por que eu coloquei os dois juntos? Paciência e perseverança. Porque só persevera os pacientes. Os que não têm paciência normalmente desistem, né? Mas os que têm paciência, eles perseveram até o fim. Por isso que eu coloquei aqui paciência e perseverança. E aqui eu vou compartilhar com vocês, né, aonde diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 4, aonde diz assim: que a perseverança ou paciência, dependendo da tradução, mas é a mesma coisa quando se trata na palavra de Deus. A paciência ou perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, aonde eu tive que ter paciência e ter perseverança. Tive que também ter a humildade, que foi o segundo passo que a gente já mencionou. Mas agora a gente já está no terceiro, falando de paciência e perseverança. Eu tenho alguns irmãos meus assistindo, né, esta live. Um abraço aos meus irmãos. E os meus irmãos sabem muito bem do que eu vou falar agora, meus irmãos de sangue, né? Quando eu comecei a aprender a tocar teclado, irmãos, era algo realmente irritante. Incomodava, irmãos. Tocava com um dedo, ficava aquele negócio tem. E as pessoas não tinham paciência, que é normal. E assim eu recebia críticas, que é normal também. Porque ninguém gosta de ser incomodado, né, irmãos? E normalmente quando a gente está em fase de aprendizado, incomoda. E um dos meus irmãos que mais eu incomodei na minha fase de aprendizado, meu irmão caçula, e tinha vez que ele falava assim: eu já não aguento mais, para um pouco aí. Mas, irmãos, eu não estava nem aí para as críticas, né? Eu tive paciência, né? Não respondia nada e perseverava. Quanto mais críticas, eu perseverava. Comprei um teclado e aí todo dia ali praticando, perseverando. E para a honra e glória do Senhor, né, Deus foi me aperfeiçoando, aonde hoje, para a honra e glória do Senhor, já tem um desenvolvimento bem melhor. Mas eu tive que ter humildade para ouvir o contraditório. Eu tive que buscar ter humildade para ouvir a crítica e receber a crítica como algo bom e positivo. E aí eu busquei ter paciência e perseverei. Eu vou deixar minha esposa aqui falar um pouquinho também. Não é fácil, né? Eu também
na minha caminhada também de aprendizado, de trabalho, tudo não foi nada fácil, porque a gente recebe sim as críticas. Ah, tu não sabe fazer isso, tu não consegue, tu não desenvolve. E aí o que vai da persistência e a perseverança de tu dizer para ti mesmo, eu consigo, eu posso, eu vou fazer sim, porque é o meu desejo. Porque lá no meu atrás, lá no meu passado, eu também não sabia das coisas que hoje eu já conheço de trabalho e conheci a palavra de Deus também. Então todo mundo dizia assim, tu não vai para frente, que tu, não sei, tu demora demais para aprender e tal. Mas hoje, com a glória de Deus e a perseverança e a paciência, ouvindo as críticas e colocando em prática a palavra de Deus, a gente conseguiu aprender e seguir adiante. Glória a Deus. Então, meus irmãos, outra experiência que eu tive também, quando eu estava na fase de aprendizado, né, normalmente, quando se fala em ensinar a dirigir, quem é que nunca ouviu uma crítica na hora de aprender a dirigir? Eu tenho certeza que todos, né? Não teve esse que não ouviu uma crítica na hora de aprender a dirigir. E muitas pessoas desistem. É como eu já falei aqui, que eu coloquei a paciência junto com a perseverança, porque é algo que anda junto. Normalmente as pessoas que não têm paciência, elas não têm perseverança, elas desistem. Então, que você seja uma pessoa que busque paciência, porque é com a paciência, com a humildade, com o temor a Deus, com a paciência, que você vai conseguir ser uma pessoa perseverante. Agora, se você não tiver paciência, primeira crítica, você já desiste. E isso não se refere só... Eu citei aqui exemplos, né, ao meu respeito, sobre tocar instrumentos, sobre aprender a dirigir, mas isso serve para todas as áreas. Se você tem um sonho de se tornar um doutor, se você tem um sonho de se tornar um médico, um advogado, seja lá qual for o seu sonho, seja lá qual for o seu objetivo, tenha temor a Deus, porque, como eu já disse, todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus, e Deus pode te dar aquilo que você quer. Busca a humildade no Senhor, pede a Deus, Deus me ensina a ter humildade para ouvir. Se você é uma pessoa que não tem muita paciência, pede a Deus paciência. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a ter paciência para ouvir as pessoas, para ouvir as críticas e receber como algo bom, como algo positivo. Busca a Deus a paciência para que você venha ser perseverante, para que você não venha desistir dos seus sonhos, para que você não venha desistir dos seus objetivos. Aleluia. É verdade. Temor a Deus, humildade, paciência, irmãos. Esses 3 itens são fundamentais na nossa vida. Busque a Deus, que Deus nos dá, porque a gente tem que temer a Deus e falar para Ele, conversar com Ele, ter uma conversa, nas orações principalmente, buscar Ele, ser humilde. Seja humilde, irmão, seja humilde, persevera, e você vai alcançar todos os seus objetivos. Como eu já falei, a crítica é algo que ninguém gosta. Mas se você for uma pessoa que busca ter humildade e busca ter paciência, você vai conseguir engolir a crítica, ainda que seja uma crítica destrutiva. Você vai conseguir aceitar o contraditório. Ninguém gosta de ser contrariado. E ainda mais que é algo natural, faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente está aprendendo algo, né? E as pessoas gostam de opinar, de dar sugestão, mesmo às vezes sem saber e sem conhecer do assunto, do que se trata. E a gente tem que aprender a ter paciência.
A gente tem que aprender a ter humildade. Realmente é algo que não é fácil. Às vezes você pode ver a gente aqui trazendo essa mensagem e achar que para nós é fácil. Não, irmãos. Não é fácil, mas para nós não se torna impossível. Por quê? Porque a gente crê na palavra de Deus. E a gente não só crê na palavra de Deus, como a gente coloca em prática. Crê com obediência. Se você é uma pessoa que obedece, que segue os ensinamentos, se você obedece a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E esta mensagem que a gente está compartilhando aqui, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de denominação, a gente está falando da palavra de Deus. A palavra de todos nós. A palavra de Deus é para todos, para toda a humanidade. Então nós não estamos falando aqui de religião, não estamos falando de ministério, não estamos falando de placa de igreja. Estamos falando da palavra de Deus. E se você crer, e se você seguir os princípios, os ensinamentos, os mandamentos da palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te honrar, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. É verdade, irmãos. Deus está aqui conosco e Ele nos confirma essas palavras, porque basta confiar nele, entregar a sua vida nas mãos dele. Ele... Sinal, como eu falei, eu desafio qualquer pessoa que querer viver pela palavra de Deus. Se Deus ele não vai honrar a você pela obediência. Desafio qualquer pessoa. Se você quiser fazer um teste, experimenta viver conforme a palavra de Deus. Eu desafio você. Se você não vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida, eu desafio qualquer um. Se você acha que é algo que eu estou falando da boca para fora, se você acha que é conversa fiada, eu te desafio. Procura viver conforme a palavra de Deus. Não com segundas intenções, mas por amor. Busca viver conforme a palavra de Deus, por amor a Deus. Não porque você precisa de um bem material. Porque muitas pessoas às vezes quer fazer as coisas certinhas conforme a palavra de Deus, não por amor, mas porque ela quer receber algo em troca. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe do que você precisa. Então a gente não precisa impor nada a Deus. Deus, eu vou buscar a ti, se o Senhor me der isso, eu vou fazer tudo certinho porque o Senhor vai me dar isso. Não. Procura obedecer por amor. E acho interessante que às vezes as pessoas elas falam: eu sou filho de Deus, tá? Você é filho de Deus. E por que você não procura obedecer o seu pai? Se você é filho de Deus, você tem que ser obediente ao seu pai. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem que a gente trouxe para você nesta noite, com o tema Crescendo com as Críticas. E assim a gente tem colocado em prática na nossa vida: temor a Deus, humildade, paciência e perseverança. É isso que a gente tem colocado em prática na nossa vida, para a gente vencer, crescer com as críticas. E se você quiser colocar em prática na sua vida, glória a Deus, eu tenho certeza
que se você quiser colocar em prática na sua vida, seguindo a palavra de Deus, eu tenho certeza que da mesma forma como eu, a minha esposa, tem sido abençoado e tem desfrutado das bênçãos de Deus, você também vai desfrutar. É verdade, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e mais ele fará. E que nem diz um louvor do pastor Muriel, se você não acredita, é só experimentar. É verdade, irmão. Eu vou colocar ele aqui, um louvor para a honra e glória do Senhor, da minha autoria, aonde diz o segredo do crente. Aonde é que está o segredo do crente? O segredo do crente está na palavra. É somente você obedecer. E se você não acredita, como diz a letra, se você não acredita, é só experimentar. Experimenta a viver conforme a palavra de Deus. Eu te desafio. E se tu creres e obedeceres, verás a glória de Deus. Então, vamos estar aqui mandando alguns alôs, né? A gente está encerrando a nossa mensagem aqui. Vamos estar vendo aqui os irmãos que estão nos acompanhando. Pessoal lá de Dois Vizinhos, meus tios, um grande abraço para vocês. Obrigado por estar conosco nesta noite. Um abraço à nossa irmã Neila. Um abraço ao pastor Jean Lisboa, pastor Jean Lisboa. Um abraço ao nosso irmão. Glória a Deus e mais irmãos de lá também. Glória a Deus. Vamos estar colocando o louvor, o segredo do crente. Nossos bispos também estão nos assistindo. Bispa Denise, um grande abraço. Nossos bispos obrigado por estão estar nos acompanhando nessa noite. Glória a Deus. Vamos estar colocando aqui o louvor, o segredo do crente, para você louvar a Deus aí, se você quiser. Pedimos perdão por essa live que meio que trancou, mas agradecemos. A internet caiu, voltou. Então vamos estar colocando aqui o louvor, o segredo do crente. Já já a gente volta para estar encerrando em nome de Jesus. O segredo do crente está na palavra.
libertação. O segredo do crente está é na palavra, espada de dois gumes, penetra até a alma. Essa palavra tem poder, essa palavra tem unção. A palavra do Senhor traz cura e libertação. Se você não acredita, é só experimentar. Examine a sua Bíblia, que Deus vai lhe mostrar. Remédio igual a esse, se você não acha não, esse remédio é Jesus, traz cura e libertação. Se você não acredita, é só experimentar. Examine a sua Bíblia, que Deus vai lhe mostrar. Remédio igual a esse, se você não acha não, esse remédio é Jesus, traz cura e libertação. Ô, glória! O segredo do crente está na palavra. Um abraço aqui aos nossos familiares, um abraço à nossa família lá em Erechim, em Viadutos. Saudade de cada um de vocês, saudade aí do interior. A gente tem saudade daquele churrasco maravilhoso. Um abraço também aos nossos familiares lá no Paraná. A gente está devendo a visita aos nossos familiares no Paraná, né? Os primos, os tios da minha esposa. Um abraço à minha família lá em São Paulo, minha família em Juazeiro da Bahia. Um abraço à minha família em Camaçari, Salvador. Quero aproveitar e mandar um abraço também. Tem gente nos acompanhando do Piauí. Um abraço aos meus amigos da cidade de Marcolândia, lá no Piauí, DJ Wallace. Um abraço a cada um de vocês. O pessoal da cidade de Picos, Caldeirão Grande, né? Araripina, Pernambuco, né? Um abraço aos meus amigos de Araripina. Vamos estar colocando aqui a pedido mais um louvor, Então Adore. Muriel Santos, Então Adore. Um abraço para nossa irmã Ney, o pessoal, os irmãos Vamos do MLP. estar colocando aqui o Adore. Alô, Neila, alô, Bispa. Então Adore! Meus queridos, uma honra estar com vocês nesta noite. Agradecemos a Glória presença de a Deus. todos. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço, irmãos queridos. Obrigado a você que esteve conosco participando. Um abraço, que Jesus continue te abençoando. E não esquece, o segredo do crente está na palavra. Não esquece da palavra de hoje. Crescer com as críticas. Primeiro passo,
a Deus. Segundo passo, a humildade. E o terceiro, paciência e perseverança. Paciência e perseverança andam juntos, tá? Tenham todos uma ótima noite. Aproveitando, eu quero te convidar amanhã, às 18 horas, a assistir a nossa transmissão do MLP de Porto Alegre. Não passar. Amanhã, às 18 horas, na página da Luz para os Povos de Porto Alegre, transmissão do culto ao vivo. E você que puder estar presente conosco, teremos o culto presencial, obedecendo as normas de segurança colocadas pelas autoridades locais. Tenham todos uma ótima noite, grande abraço, graça e paz a todos. Até a próxima, se Deus permitir.